Olá pessoal, então bom dia. Vamos estar iniciando o nosso webinar aí sobre cibersegurança em redes de TI e TA. Nós conhecemos a diferença e sabemos aplicar as ferramentas adequadas para as áreas de TI e TA. Por que eu falo isso? Que um dos nossos objetivos aí, que eu vou estar falando principalmente, vai ser o quê? Um dos objetivos, sensibilizar que a rede de produção, que é TA, automação, ou TO, que é a tecnologia da operação, elas também devem possuir obrigatoriamente segurança cibernética. Fato este que as redes trabalham de uma maneira integrada hoje para a Revolução 4.0 e nós não temos segurança alguma praticamente, né? O foco da parte de TA é a disponibilidade, não a confidencialidade, tá certo? O que é correto em certa parte. Por quê? Porque na verdade ela precisa dar a produção, ritmo na produção. Mas é um ponto importante porque os hackers estão mudando, na verdade, o seu modus operandi e começa a subir o nível, né, e a complexidade de ataques para a área produtiva. Então esse é um ponto fundamental de pensar e raciocinar. Aqui eu falo, não vou falar especificamente em infraestrutura crítica, mas de uma maneira geral na indústria como um todo, ok? Então isso é um ponto fundamental para que a gente possa estar batendo esse papo aqui com vocês. Vamos lá então. Bom, é o currículo meu, você já me conhece, não preciso estar parando aqui para conversar com vocês, mas ponto fundamental nosso, objetivo nosso então, como já falei, é o mercado brasileiro, tá certo? De estar o que? Sensibilizado para que realize investimentos na prevenção e mitigação de riscos cibernéticos. Então isso é importante. Em relação a quê? A tecnologia da automação e a tecnologia operacional. Então esse é um ponto fundamental porque há uma divisão, há uma segregação nas empresas em relação à área de produtividade, a área de produção e a área corporativa. Tá certo? Claro, o foco sempre foi a área corporativa, mas hoje eles estão pegando a área de produção, onde eles já sentiram que tem maior possibilidade de lucrar com a área produtiva. Quer dizer, não são só os dados que são vazados, as informações estratégicas que são vazadas, mas sim, se ele parar a produção de uma fábrica, a fábrica fica completamente zerada em termos de produtividade, tá certo? Se eu paro um sistema, né, de TI obrigatoriamente que, por exemplo, emita nota fiscal, eu não consigo tirar um produto de dentro da minha fábrica para poder colocar no meu CD fora. Então isso é complicadíssimo em termos de você visualizar o contexto como um todo, ok? Então esse é o nosso objetivo principal, tá? Essa sensibilização para vocês. Importantíssimo então a gente pensar nisso. O que nós temos que começar a pensar nisso daqui é a evolução das revoluções que nós estamos tendo e tivemos. Então tivemos lá atrás, em 1712, a Revolução 1.0, primeiro motor a vapor prático, a Revolução 2.0, 1870, tá certo? Primeiras esteiras transportadoras elevadas, a indústria 3.0, que foi na década de 60, passando para 70, onde o controle foi baseado em software e eletrônica. Vejam vocês então que a ponto 1, ponto 2 e ponto 3, o foco qual era? Você ter otimização de processo. Esse é um ponto principal, você ganhar produtividade. E a 4.0 hoje, que houve um casamento entre físico e lógico. Então a gente mexe aí com a internet das coisas, mexemos na verdade aí com a questão analítica, a questão quântica. Então o modo de se pensar, o modo de trabalhar mudou radicalmente. Esta é a evolução, tá certo? Atingiu pessoas, atingimos sistemas e atingimos serviços de maneira muito clara, tá certo? E com isso abriu, na verdade, ou seja, saímos da era da industrialização, fomos para a era da informatização na 3.0 e passamos pela era digital e hoje estamos na era da conectividade. Tudo fala com tudo. Isso em termos de produtividade, de modo de você ver modelo de negócio, é uma maravilha. Mas isso também trouxe a cavaleiro uma série de riscos cibernéticos. Nós temos que abrir caminho para que isso pudesse vir
a acontecer, não tem dúvida. Então tem riscos inerentes que as empresas estão expostas e que muitas delas, uma grande maioria, não dá muita importância para isso ou não sensibilizou a alta gestão em relação a isto. Então é um ponto fundamental que a gente sensibilize e que venha a implementar, né, medidas preventivas e medidas mitigadoras. Vamos ver aí, em pesquisas que foram feitas aqui no Brasil, que o nível ainda é muito baixo, né, de sensibilidade e de amadurecimento, ok? Risco cibernético no mundo corporativo, tá certo? Então, o avanço da TI, né, fez com que, na realidade, os computadores tornassem eles protagonistas no ambiente industrial. Ele transformou a realidade do chão de fábrica. Quer dizer, então, a 4.0 começou na 3.0 caminhando, mas a 4.0 deu um salto qualitativo, um salto muito grande quando nós estamos falando aqui na questão da conectividade e que o computador passa a controlar, na verdade, o mundo industrial, tá certo? Então, a indústria 4.0 virou uma realidade e, virando essa realidade, riscos cibernéticos passaram a ser também outra realidade, tá certo? Em termos de cibernética, o que vem a ser a segurança cibernética, tá certo? Tive um cliente nosso aí que perguntou qual a diferença entre tecnologia da informação e cibernética. A cibernética, na realidade, ela é um mundo que vai estar interligando, né, a segurança de aplicativos, a segurança de rede e a segurança da internet. Então ela casa essa tríade. A segurança da informação vem por trás, tá certo? Num contexto um pouco mais amplo, mas a cibernética pega essa tríade que engloba tudo. No nível de fragilidade pela norma, né, ABNT-NBR ISO IEC 27032, vocês estão vendo aí, na verdade, que nós temos o quê? Nós temos os controles, que são essenciais, controles para poder evitar que o hacker venha a nos atacar. Então tem que ter controle especificamente. Para ter controle, eu preciso saber as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades. O conjunto de vulnerabilidades e fragilidades formam o risco, tá certo? E, obviamente, o risco para quê? O risco para que o ativo, o ativo principal, no caso nosso aqui que eu estou falando, da indústria, seja atacado, seja sequestrado, seja paralisado, tá certo? Cause um acidente maior, tá certo? Então isso é um ponto principal. Eu tenho por trás dele os agentes da ameaça, que são a tipologia de hacker, e tem em si a ameaça, que junto com a vulnerabilidade vai formar o quê? Vai formar o risco. Então esse é o caminho que nós temos da relação segurança, tá certo? Partes interessadas e a questão da fragilidade barra risco. Então isso é importante, esse entendimento. Ponto importante, controle tem que estar interligado com a fragilidade e com a vulnerabilidade, que é o nosso principal problema. Então o controle serve para poder anular essa fragilidade. Eu tenho que entender isso daí. Isso é um ponto fundamental. E não sair comprando uma série de sistemas ou equipamentos sem estar entendendo isso. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. O Global Risk Report de 2021, que saiu agora em janeiro, ele ressalta que os riscos cibernéticos integrados com os riscos sociais, eles são críticos para um horizonte de 2 anos, senhores. 2 anos, tá certo? Então a pergunta que eu faço para vocês é: a minha empresa está preparada para enfrentar os riscos cibernéticos, tanto em TI como em TA? Então isso é fundamental, esse entendimento. Se nós formos olhar aqui a matriz do Global Risk Report, a gente vai ver que está em vermelho aí, as setinhas em vermelho, uma série de riscos cibernéticos. Entre eles nós temos o quê? A desigualdade digital, tem a quebra da infraestrutura, a falha da segurança, tá certo? Então isso é um ponto de poder entender o processo. Então a tendência do risco digital é subir. Essa fotografia aí do rinoceronte cinza que está aí também significa o seguinte, que o risco cibernético não é um cisne negro, ou seja,
ele não é imprevisível. Então eu não posso dizer para a minha diretoria que eu não sabia. Eu não posso dizer para a minha diretoria, tá certo, que a fábrica parou porque simplesmente fomos pegos de surpresa. Não, não é pego de surpresa. Vai acontecer com vocês, irá acontecer com vocês. Está aí no Globo Risk Report, está aí a projeção, né? A prospectiva e a projeção que nós temos aí para os próximos anos. Então aqui especificamente os riscos tecnológicos, vocês olhem aqui, vocês vão ver que estão todos com uma tendência de subida, tá certo? A concentração do poder digital, quanto mais eu tenho a revolução 4.0, mais eu dependo da tecnologia, a falha dos aspectos de governança tecnológica, tá certo? Falha de cibersegurança, então isso é importante, o colapso da infraestrutura de TI, tá certo? A desigualdade digital, que vai acontecer entre países e entre gerações, tá certo? E a questão do avanço tecnológico adverso, que eu vou ter tecnologias adversas ao meu objetivo ou ao meu modelo de negócio. Então, os riscos tecnológicos, TI/cibernéticos, possuem o quê? Uma perspectiva de criticidade severa e massiva. Por isso que eu falei que ele não é, né, um Black Swan, né, cisne negro, e sim ele é um rinoceronte cinza, um mastodonte que está passando debaixo dos nossos olhos. Portanto, a pergunta não é se a sua empresa terá ataques cibernéticos, mas quando que vai ter e qual é a massividade deste ataque. Então, de novo, não é se terei, mas quando eu terei. O importante, a área corporativa, TI, não é o único alvo. E de repente, dependendo do tipo de negócio, do tipo de indústria, ela nem passa a ser alvo. Ele quer a TA ou a TO. Ela virou alvo hoje também. Alvo de eu parar uma indústria inteira, parando a indústria, eu vou pedir grana para isso, tá certo? Então isso é um ponto primordial para vocês pensarem e raciocinarem. Então isto é hoje uma realidade no mundo e no Brasil, tá certo? Aqui é aquela perspectiva que eles falaram de 0 a 2 anos, que serão o quê? Os riscos que vão impactar de maneira muito clara o mundo. Temos 2 que são roxos aí, que tem a ver com a questão cibernética. Vejam vocês que a falha de cibersegurança, quer dizer, a falha, né, de a gente controlar, mitigar, prevenir riscos cibernéticos, está colocado como um ponto crítico, na verdade. Ou seja, o mundo, as empresas não estão preparadas. Igual foi falado há mais de 4 anos, 2016, começaram a bater o Globo Risk Report na questão da pandemia, doenças infecciosas aí. E vocês estão vendo que lá em cima, a doença infecciosa, né, o bordô um pouquinho mais escuro aí, ela está grande. Ou seja, a gente vai ter problema nos próximos 2 anos. Quer dizer, não vai resolver esse ano a pandemia. Não será resolvida esse ano a pandemia. Essa é a perspectiva. E junto com ela vem uma série de outros riscos. Um deles é a questão cibernética e a desigualdade digital, ou seja, gerações, tá certo, da população não terão as mesmas oportunidades, não terão os mesmos equipamentos e com isso eles ficam o quê? Excluídos. Ficando excluídos, eles são cooptados para entrar no crime da internet, sendo financiados, né, por facções, pela questão da estrutura do crime organizado, que já virou. Então, aquele ar romântico que nós tínhamos, que o hacker era, na verdade, uma pessoa que adorava computador simplesmente e queria entrar no site para dizer que entrou no site, fazer competição, já era. Hacker hoje é um crime organizado. Você entrar lá na Dark Web, lá embaixo, você vai ver que você tem serviços para tudo. Eu, brasileiro, posso contratar um ataque cibernético e esse ataque cibernético é todo ele fatiado, tá certo? Para ele não ser facilmente encontrado. Ele funciona como células terroristas, tá certo? Aqui é de 3 a 5 anos, vejam vocês que também, de novo, nós temos 3 riscos na área de TI cibernética, então vai quebrar a infraestrutura de TI, tá certo? Esse é um ponto frágil aí na questão do mundo, não é só Brasil, obviamente, isso aqui é mundo. Falha de novo na cibersegurança,
Então, cibersegurança continua de 0 até 5 anos e falha na governança tecnológica, que é um ponto fundamental. O que vem a ser governança tecnológica? As legislações, o que está ocorrendo? Porque a cibernética hoje não tem fronteira. Então, isso é um ponto que a gente está olhando. Então, a área cibernética, na verdade, ela tem, a partir de hoje, até 2 anos e mais 3 anos, ou seja, tenho 5 anos pela frente de problemas. E se eu pegar 10 anos, por exemplo, eu vou ter ainda mais um risco tecnológico, que é o avanço adverso da tecnologia, que vai ser contra os meus objetivos, contra a empresa, contra a minha empresa, ou seja, a tecnologia adversa, contrária, criminosa, ela vai crescer também. Então, são riscos transgeracionais, irá pegar várias gerações para poder afetá-las de maneira clara e direta. Então, esse é um ponto para vocês poderem estar olhando, raciocinando e tentando sensibilizar a alta gestão. Porque se nós não colocarmos isso daqui, desculpe o termo, na cara da alta gestão, o pessoal pensa que está tudo bem. Alguns clientes nossos chegaram a pensar, inclusive, que a segurança cibernética na área produtiva era uma segurança de processo. De uma certa maneira, é uma segurança de processo, tá certo? Mas tem que ser embutida com foco na segurança cibernética claramente colocado. Caso contrário, você fica completamente por fora da posição. Então, senhores, eu tenho que me antecipar e me adaptar. Então, esse slide que eu sempre apresento para vocês, eu adoro ele, porque ele mostra claramente que agora, pelo mundo Bunny, não mais o mundo VUCA, né? Tá certo? O mundo Bunny é o mundo que estamos vivendo aí na pandemia, que ele é muito mais louco, muito mais acelerado, tá certo? E muito mais imprevisível. Eu tenho que estar constantemente tentando me adaptar, então eu vou estar pisando muito mais em terreno minado, tá certo? Então a tentativa de adaptação é frente ao que vai vir a acontecer. Então, se eu tiver o poder, a visão da antecipação, eu consigo mitigar o risco, em alguns casos até prevenir. Então, esse olhar que eu tenho aqui do retrovisor não existe. Eu não posso nem pensar em olhar para trás. Então, isso é fundamental a gente entender esse processo. E aqui eu vou dar um pupurri, na verdade. Tiramos isso daqui do Security Report, que é, na verdade, uma cronologia a partir de 2021, tá certo? Dos ataques que o Brasil sofreu. Então nós temos aí em 11/1, nós tivemos aí o ataque no Ultra, o ataque no Ubiquiti, na verdade. Em 15/1 tivemos ataque no Tribunal Regional Federal 3, né? Porque na verdade teve um ataque de excesso, né? de DDoS, tá certo? Em 19/1, o Serasa, na verdade, houve um vazamento aí de CPF, dados brasileiros não estão mais protegidos. O Serasa reforça que não foi ele que foi o principal elemento que causou o vazamento, tá certo? Mas um ponto importante, dados de 223 milhões de brasileiros foram vazados, tá certo? Em 26/1, a Sonic Hawk, que é da área de TI especificamente, sofreu o ataque, tá certo? Publica a correção aí do zero day especificamente falando, então isso é importante, tá certo? O Sonic sofreu esse ataque no dia 26/1, no dia 1º/2, a Copel, lá do Paraná, né, na área de energia, sofreu ataque, dia 2/2, o Dataprev, né, dia 5/2, a Eletrobras, dia 11/2, tivemos aí, na verdade, o que? A Viva, a Claro e a Procon, tá certo? Então, inclusive, operadoras, na verdade, tá? Para poder verificar se, através da NPD, o vazamento foi, na verdade, 100 milhões de contas de celular, por onde que vazou, Vivo, Claro, né? E o Procon notificou as operadoras, tá? E a PSAFE sobre o incidente de segurança, tá certo? Em março 16/3, a Shell comunica um incidente de segurança. Eu quis mostrar com esse pupurri rápido com vocês aí. Isso foi no Brasil, que o Brasil é alvo também, começou a ser alvo. Então isso é importante. Nós sofremos aí, somos inúmeros ataques, inclusive o ano passado na questão da energia, várias empresas do Brasil foram atacadas, tá certo? Mas nesse ano aqui já tivemos esses ataques confirmados, tá certo? E divulgados oficialmente. Ou seja, os ataques cibernéticos no Brasil
tendem, na verdade, a crescer. O que nós temos que entender é a evolução disso. Então, antigamente, em termos de guerra, em termos de ataque, né, e infraestrutura crítica, era muito mais fácil. Então, na Primeira Guerra Mundial, os aviões é que atacavam as fábricas, atacavam, na verdade, a linha produtiva, tá certo? E, na época, causaram um grande terror, tanto para a população como para os governos. Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, começou quando tínhamos os aviões, e os aviões faziam os ataques na minha linha produtiva, linha de produção, linha, na verdade, industrial minha, tá certo? E aí começou-se a criar, na década de 60 para 70 para 80, a cyberguerra, tá certo? Ou guerra cibernética, uma modalidade da guerra convencional, mas tem diferenças cruciais. Ela é silenciosa, ela é anônima, não tem fronteira, tá certo? Não tem uma reação minha, né? Quem, como, de onde que veio, eu fico perdido. E aí fala aí nessa notícia que os hackers podem transformar seu PC em uma bomba, né? Isso é uma realidade. O PC, na verdade, pode ser uma bomba. Seu computador, o endpoint, pode ser, na verdade, uma bomba sua. Guerra convencional e guerra cibernética. Vejam aí, na verdade, quanto que custa, na verdade, equipamentos da guerra convencional versus quanto custa uma arma cibernética. Estou vendo vocês só que interessante, né? Varia de 300 a 50 mil dólares, enquanto que as armas convencionais, bombardeio, tá certo? O caça, o míssil cruzeiro, vai de quê? De 1,5 a 2 bilhões de dólares, de 80 a 120 milhões e de 1 a 2 milhões de dólares. Olha a diferença, e aí a gente pensa numa relação custo-benefício. Relação custo-benefício. Por isso que a guerra cibernética hoje, ela é uma realidade entre estados, entre empresas, no terrorismo. Então isso vem a ser uma realidade crua, nua para a gente. Outro ponto importante, onde estão, né, as fábricas de cyberarmas? Onde que elas estão? Então, se olhar essa fotografia aqui, eu consigo ver, inclusive, fábricas, né, ou usinas nucleares claramente identificadas. O cyber não consigo encontrar, não sei onde está. Podem estar em qualquer local. Então, são diferenças cruciais, né, em termos de quê? Do Estado, né, tentar identificar. Não tem como, complicado. Então entra a questão de inteligência, entra a questão de você ter, na verdade, um processo muito mais robusto de inteligência do que a questão de você estar brigando ou lutando com exércitos convencionais, tá certo? Porque os novos atacantes, eles são silenciosos, eles não têm alarmes e não têm vestígios, eles são precisos, então eles verificam a personalização, verificam quais são os códigos específicos, fazem uma engenharia social, tá certo? Tomam vantagem sobre fraquezas tecnológicas e humanas. Então isso é importante. Então o ser humano, o homem, é o elo mais fraco e mais forte desta corrente. Ainda é. E ele é patrocinado por quem? Por governo, por concorrente, né? Por empresas de hacking e por grupos terroristas. Então tem perfis de hackers, na verdade. Tem até o hacker ativista, tá certo? Então tem perfis de hackers. Então um dos pontos nossos, na inteligência, na verdade, de ameaças, que eu tenho que estar monitorando isso e sabendo, eu tenho que procurar identificar se a minha empresa, ela é, na verdade, alvo de qual perfil de hacker. É terrorista, que está lançado por um governo? É pelo concorrente? É por um hacking, na verdade? Por quem que ele é? Tá certo? Então eu tenho que saber isso daqui, preciso estudar isso daqui, preciso aprofundar isso daqui e conhecer principalmente o modus operandi. Então sem isso daí eu não tenho como ter respostas, que hoje dentro de uma SOC, né, um Security Operation Center, na verdade, eu posso estar dando respostas automatizadas sobre isso, se eu tiver o conhecimento necessário. Então isso é fundamental, esse entendimento. Então hoje é muito mais uma questão de inteligência, muito mais de você entender quem é o seu oponente profundamente, tá certo? E isso já vem lá atrás, desde Sun Tzu, desde Clausewitz, que tem que conhecer profundamente o seu inimigo, tá certo? Naquela época eram outras circunstâncias, mas aqui eu tenho que estar muito mais ligado na questão do perfil do atacante.
certo? Tem um comentário, Luiz Renato. As cyberarmas, elas são invisíveis e não tem como rastrear a tempo. Exatamente, então não tem como rastrear a tempo, a gente sempre vai ser pego, na verdade, de surpresa, então isso é um ponto fundamental. Os cyberterroristas são grupos organizados, custeados por governo, países, organizações terroristas, para quê? Para promover o terrorismo ao redor do mundo. Então a infraestrutura crítica em termos de cyberterrorista é o alvo preferido desses grupos ou grandes corporações, que pode parar, na verdade, né, um fornecimento, agora, por exemplo, estamos vivendo a pandemia, da vacina. Eu posso parar, por exemplo, a produção de uma vacina. Se eu não estiver preparado com a minha questão de cyber, né, segurança parruda, pronta para enfrentar isso. Então os hackers se preocupam em roubar ativos da empresa e os cyberterroristas, eles procuram promover atos de destruição. Então eu posso paralisar uma infraestrutura ou posso, né, detonar, na verdade, fazer a máquina rodar mais rápida e com isso eu detono, na verdade, a infraestrutura que tem lá, tá certo? Isso aconteceu no Irã lá, quando o pessoal atacou o Irã e fez rodar mais rápido o reator e o reator ficou destruído. Demorou praticamente 8 meses para eles começarem a voltar a produzir, na verdade, tentar produzir urânio enriquecido, tá certo? Então o cyberterrorismo também existe e temos que ficar ligado, principalmente nesses tempos de pandemia, onde a vacina agora está virando uma peça, né, de negociação muito forte. Ponto principal que eu tenho que estar entendendo também, em termos de TI, eu tenho que priorizar a confidencialidade, que é o padrão, que é o normal, porque confidencialidade dos dados e das informações. Então a TI, em termos de cyber, dá muito mais valor, valora muito mais a questão da confidencialidade. E a TA, obrigatoriamente, o caso dela não é a confidencialidade, mas a disponibilidade dos seus ativos. Para quê? Para que eu possa continuar a produzir. Está errado isso? Não, não está. Só que eu tenho que ter disponibilidade e ao mesmo tempo impedir, né? Colocar barreiras, fechar as portas que alguém possa entrar e manipular, na verdade, a minha máquina, tá certo? Então aqui embaixo eu tenho TI e TA, vocês vejam bem que TI e TA, sem pegar a parte amarela que eu coloquei dos riscos, eles são praticamente parecidos, tá certo? Eu vou ter infecção, domínio e controle do sistema que eu estou atacando, vou torná-los isso mais lento, posso paralisar o escritório ou paralisar a linha de produção, vou causar dano financeiro de imagem, né, um passivo jurídico, posso ter vazamento de dados e informações, mas na área de TA tem algo mais profundo, algo mais massivo. Eu posso ter explosões por uma parada abrupta de determinadas máquinas, posso perder o ativo, perder aquela máquina, e aí eu preciso ter uma contingência para isso. Se não tiver uma contingência, minha produção para. Eu posso ter, em função disso, da parada brusca, vazamentos, intoxicação, de desastres ambientais. Então isso é um ponto fundamental. E eu posso ter, inclusive, mortes de pessoas, se vier a ter uma explosão muito grave na minha unidade fabril, tá certo? Então, o risco de TA, ele é muito mais massivo do que um risco de TI, tá certo? É muito mais massivo. Eu tenho muito mais consequências do que um risco de TI, tá certo? A TI, por exemplo, ela não para uma linha de produção. O TA para e pode ocasionar o quê? Acidentes e incidentes. Então é isso que eu tenho que estar vislumbrando de maneira clara e direta. Uma pergunta aí? Edson, temos algum mapeamento no Brasil sobre que tipos de empresas, negócios estão mais na mira dos hackers? Não temos. Não temos esse estudo de forma formalizada. O que tem são várias empresas aí de consultoria. Vou até mostrar uma aí da T-Safe, que é boa, muito boa, e que na verdade ela faz pesquisas com os seus clientes, obviamente, mas para vocês poderem entender. Então nós não temos. Mesmo no caso da infraestrutura crítica do Brasil, a presidência da República, não agora, mas já tempos atrás, na época da Copa, na época que nós tivemos aí os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, fizeram seleções, né? Seleções das infraestruturas críticas, levantamentos, para saber o nível que tinha de fragilidade e o desencadeamento em cadeia. Se
pifa uma, por exemplo, né, se uma fica parada, se pode ter um efeito cascata. Isso foi feito. Mas, em termos de segurança, nada. Infelizmente, não aconteceu isso no Brasil. Temos que entender que a digitalização, hoje nas empresas, nas indústrias, ela permite uma integração grande com o quê? Com a sua cadeia de valor. Então tá aí essa imagem para vocês, que eu vou integrar equipamentos, pessoas, sistemas, controles e negócios. Eu vou sincronizar processo de produção e logística. Viram vocês o risco disso? Então eu estou sincronizando a questão da minha produção e a questão do meu escoamento. Se isso para, como é que eu vou saber? Se isso é interrompido, como é que eu vou saber? Tá certo? Então eu tenho uma obtenção de uma transparência e de uma rastreabilidade total. Se isso eu perco, é parado, é retirado, eu fico a pé, tá certo? Então isso é um ponto importante em relação a uma linha de produção, tá certo? Onde eu posso paralisar, na verdade, destruir, na verdade, um ativo crítico, na verdade, para a minha área de TA. Então eu tenho que ter isso aí mapeado, levantado, para depois eu fazer a questão da contingência. Um ponto importante para a gente poder saber um pouco a questão do histórico disso daqui, né? Hoje a TA e a TI, ela tem uma fortíssima tendência, já está acontecendo, delas serem integradas. Tanto é que está aí o lado cinza aqui de vocês, está como futuro, ou seja, vai ser uma rede única, segregada logicamente, através da lógica, tá certo? E na verdade vai requerer o quê? Vai requerer uma série de requisitos unificados, um framework único para isso. Se você olhar para a esquerda, é a grande maioria de que tem no Brasil. Eu tenho uma infraestrutura, uma rede de TI corporativa, segregada fisicamente da rede de TA. Então o homem de TI da empresa, o homem de cyber da empresa, às vezes nem entra, olha que interessante, na área produtiva da empresa. E a área de produção não está pensando nisso, tá certo? Porque ele segregou a área de TI, protegeu da área de TA, só que TA está lá largada. Ela tem, na verdade, computadores, o endpoint, por exemplo, que não tem o antivírus, tem endpoint, por exemplo, que na empresa, na área corporativa, eu não posso plugar um pendrive, e na área de TA eu posso plugar um pendrive. Eu tenho terceiros que fazem manutenção, tá certo? E que fazem manutenção, eu uso o computador deles, que podem estar o quê? Infectados, e com isso joga na rede de TA. Então, o passado que está ali é uma realidade aqui no Brasil. O presente é que eu tenho uma rede mista. Então, eu tenho alguns caminhos, alguns canais que são TA e TI. Então, eu tenho uma rede proprietária e uma rede aberta. Quando eu falo aqui, eu falei na esquerda que são redes independentes, é que a rede de TA é uma rede proprietária, tá certo? A questão de comunicação é toda dela. Ela não se comunica com a TI. Hoje já tem condições de estar comunicando. Então, no Brasil de hoje, eu tenho a TA muito segregada da TI fisicamente, com questões proprietárias ainda, de comunicação, de portas e etc. E na TA e também tem empresas que têm a rede mista, tá certo? Que eu tenho que ter uma arquitetura diferenciada. Eu tenho que dar proteção aonde? Nesses elos de ligação, que são os pontos fundamentais, que é aí que mora o perigo. Mas aquilo que eu falei com vocês antes de porta aberta, por exemplo, na TA, e porta fechada via pendrive na TI, se quiser parar uma produção, ele para, tá certo? Quando teve no ataque à usina lá do Irã, aconteceu basicamente isso. Foi deixado um pendrive no estacionamento, o engenheiro pegou, curioso, bateu dentro da máquina, colocou no pendrive dele na máquina, que podia acessar para ele poder olhar, pronto, infectou toda a rede de TA, tá certo? A visualização do quadro, da tela, era uma, e o que estava acontecendo na realidade, na máquina, era outra. Então os operadores não tiveram nem condições de estar visualizando o que poderia vir a acontecer. Esse é um problema que temos que saber. E a tendência é essa. Por quê? Porque eu vou economizar mais, ganho mais velocidade se eu tiver a integração, mas tenho que ter a segurança, os requisitos primordiais para isso, certo? Aqui é só para vocês saberem, nós pegamos aqui uma pesquisa internacional, onde os ataques em TA
acontece muito mais nos Estados Unidos, pela posição que ela tem. O Brasil ainda, teoricamente falando, é 0,7% do mundo. Estão vendo vocês que é 0,7% do mundo. E a tendência é de crescimento. Por que de crescimento? Porque nos Estados Unidos eles estão muito mais adiantados, muito mais protegidos. Então a tendência é essa roda, esse círculo aí, mudar de cor rapidamente. Porque para atacar nos Estados Unidos ficou mais complicado, ele vai atacar em países que não têm a segurança devida. Ok? Então isso é um ponto fundamental. O Luiz Renato fez uma pergunta. Brasiliano, no caso da TI, nos dias atuais, se você tirar o provedor da internet do ar, ninguém faz nada. Como ficamos? Sim, mas em caso de TI, por exemplo, você vai parar o quê? Você vai parar o seu corporativo. Se eu tirar a TA, tá certo? Fora do ar, eu paro toda a minha linha de produção. Posso causar um acidente. Então, na verdade, o impacto da TA é muito maior do que da TI. Não tenha dúvida disso. Se for de fato atacada. Tá certo? Tivemos aí uma indústria grande aí que parou no início do ano, onde teve que parar a sua linha de produção por 4 dias. Em função de quê? De uma máquina está infectada. E essa máquina infectada tem que parar e verificar qual é o endpoint que está, na verdade, infectado. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? Isso é resolvido na TI, por exemplo, com um plano de contingência, plano de incidente, tá certo? Coisa que na TA é complicado. Por que é complicado na TA? Eu vou ter um backup de uma outra máquina? Como é que eu faço? Então complica extremamente a vida, ok? Aqui é uma pesquisa que a T-Safe fez em 2018, onde eu coloquei, eu pincei alguns pontos importantes, né? Então o crítico aí, que é o vermelho, ele fala que é item totalmente inexistente, né? O que está, na verdade, em consolidação é o amarelo, tá certo? E o consolidado é o verde. Estão vendo vocês? Na TA, senhores, eu preciso ter uma política de segurança cibernética. Quem é que tem? Quase ninguém. Quando fala aí que está em consolidação, é o gerúndio. E o gerúndio nunca acaba. Estou fazendo, estou escrevendo, né? Eu estou realizando, estou comprando. Senhores, gerúndio e não está pronto. Então você soma aí 24 com 66, eu tenho basicamente o quê? Eu tenho quase que 90%, tá certo? Das indústrias que ele pesquisou, base deles de dados, que eu não tenho uma política de segurança TA. E é uma realidade. Plano de contingência, pior ainda, tá certo? Tenho 10%, 11% que não tem absolutamente nada de contingência em TA, máquinas produtivas. E eu tenho 76%, quase 80%, tá certo? Que, na verdade, eu estou fazendo gerúndio. E que demora 1 ano, 2, 3, vai, vem, volta, a alta direção não dá o valor necessário, porque o gerente de produção não deu, porque o engenheiro que está na ponta lá não deu. E isso, senhores, é a nossa realidade. Não tem como você falar que não é, tá certo? Detecção de alterações não autorizadas, 42%, controle. Quer dizer, eu mudei alguma forma, né, de estar pilotando meu sistema, meu software operacional, eu não tenho controle disso, ó, 42%. Mais 52% que está tentando consolidar. Então, se eu somar 42 com 52, eu tenho o quê? 94%, né, de empresas que, na verdade, não têm ou estão em andamento. Então, vejam vocês a fragilidade. Instalação periódica de atualização. Atualização de quê? De sistemas da linha produtiva. 21 não faz isso e 63 diz que tenta fazer, está continuando a fazer e etc. Então isso mostra o que para nós? A situação, a fotografia hoje que nós temos, tá certo? Da nossa área de TA, que é extremamente vulnerável, senhores. É vulnerável, tá certo? Controles de log, de auditoria de log. 65 está tentando implantar, consolidar, e 26 não tem, tá certo? Segregação de rede, olha lá, tá certo? Quando eu falo segregação de rede, é com a segurança necessária. Você vai ver um pouco mais na frente. 63 diz que está fazendo essa segregação de rede, e 16% praticamente, não fez absolutamente nada. Ou seja, TA e TI têm portas abertas e interconectadas de uma forma direta. Aí mora o perigo, porque eu posso entrar, eu como hacker, posso entrar
pela área de TA ou pela área de TI para ir para a TA e causar um grande dano, ou vice-versa. Então isso é um ponto fundamental para vocês poderem olhar essas, né, estatísticas, que elas são importantes para você visualizar. Outro ponto importante é a abordagem metodológica. Em termos de TI, eu vou seguir basicamente essas normas. Vou seguir a NIST aí, na verdade, que é o Guia de Aperfeiçoamento para a Segurança Cibernética para a Infraestrutura Crítica, que serve para, né, eu pegar a linha corporativa, a 27001, 27002, a ISO 27005, a 27032, a 701, que é de privacidade, e o COSO Cyber. Isso aqui são quesitos específicos para TI. TI que eu falo, TI corporativa. Serve para levar isso aqui para a área de TA? Não, não serve. Não serve. Eu posso fazer um questionário, né, da parte da NIST, da infraestrutura crítica, que ela vai quebrar o meu galho, mas não é específica disso, tá certo? Então isso é um ponto fundamental. As melhores práticas mudam radicalmente com isso, tá certo? Então isso é fundamental ter na mão. E o que eu tenho na mão em termos de norma, de melhor prática para fazer detecção, defesa e controle, né, integrado de ameaças para sistemas industriais? Eu tenho a NIST, tem duas normas, né, específicas disso. Uma é a NIST 800/82, que é a Guide to Industrial Control System, que aí esse aqui é o ICS, na verdade, né, que a gente está em Industrial Control System. Isso é importante, né, na parte de segurança. E eu tenho a NIST/53, que é segurança e privacidade, né, na área dos sistemas, né, de informação das organizações. Ela pega a parte industrial. E eu tenho a ISA, que é famosa dela aí, a ISA.99, que se transformou em IEC 62443, para a área industrial, senhores. Então isso é fundamental eu saber que a área industrial, a área de TA, eu tenho que ter uma norma específica, e a área de TI corporativa eu tenho que ter outra. Não tem como a gente escapar disso. São duas abordagens completamente diferentes. Aqui, por exemplo, é da IEC 6243, onde ela tem 4 macros, né, áreas, que é a geral, na verdade, para pegar a questão de documentos gerais, a terminologia, tá certo? O glossário, tá certo? Os sistemas de compliance dela. Eu vou ter políticas e procedimentos, eu vou ter sistemas e eu vou ter componentes. Então ela está dividida em 4 macro áreas. Essas 4 macro áreas, elas podem estar sendo implementadas. E aqui é específico da Europa, que é do RAMI, é o referencial que eles têm da arquitetura do modelo industrial, que nasceu a 4.0 com um conceito da Alemanha, especificamente. Então aqui ele fala que eu tenho que desenvolver estratégia, arquitetura e procedimentos standards, olha aí, para safety e security. Safety para as pessoas, security para os equipamentos e sistemas. Eu tenho que identificar, né, de uma forma segura, né, processos e dispositivos. Então eu preciso saber o processo que eu tenho. Vou estabelecer uma estratégia de migração de quê? Da 3.0 para 4.0. Vou desenhar as aplicações seguras. Então tem que saber as aplicações, tá certo? E aqui embaixo, que é um ponto fundamental, toda norma fala isso, eu tenho que saber o quê? A questão do risco, obrigatoriamente, tá certo? Para saber, na verdade, quais são as brechas que eu tenho de segurança. Então o risco, senhores, é um ponto fundamental em todas estas normas aqui, ó. Tá certo? Tanto para a parte de escritório, parte corporativa, quando eu falo escritório corporativa, como a parte industrial. É obrigatória, tá certo? Para eu ter o quê? Para eu ter uma segurança devida, tá certo? Que eu vou ter segurança em camada, ó. Tá certo? Aqui aparece do lado esquerdo, parece o cubo aí, na verdade, do COSO, mas não é. Essa vem da RAMI 4.0, onde ele tem o quê? As áreas que eu tenho que estar olhando, as áreas que tem que estar seguras. Então eu divido isso daqui de uma forma muito clara. Vejo vocês que na parte de baixo, azulzinha lá de esquerdo, eu tenho o quê? Sistemas físicos, controles físicos, que é importante. E nesse lado direito aqui eu faço o assessment. Na parte de business, parte funcional, informações, comunicações,
a integração, tá certo? Para eu ter a função específica. Então eu tenho que dar a proteção em camada, obrigatoriamente. Então isso é fundamental para eu poder estar trabalhando com isso. Fundamental, sem isso eu não posso trabalhar. A pergunta? Do Edson. Como está a indústria de seguros no Brasil para ajudar na mitigação desse risco? Vale a pena? Se puder falar um pouco sobre isso, eu agradeço. Na verdade, a questão de seguros contra riscos cibernéticos existe. Ele existe. O que eu não vi de uma maneira muito mais estruturada é para riscos cibernéticos na área de TA. Então, riscos cibernéticos em TI, por exemplo, tem bastante. Mas na área de TA, eu não vi. Tá certo? Vejo algumas apólices muito abertas, algumas apólices sem estudos mais aprofundados, que vai dar margem para você brigar um pouco lá na frente. Risco cibernético, né? Seguro disso, você tem. Você pode ter. O que você vai ter é lucro cessante, por exemplo. Então você vai sofrer um lucro cessante por qualquer tipo de ação, você pode colocar nele ataque cibernético na sua linha de produção. Mas não é totalmente, não estamos aqui no Brasil amadurecidos em relação a isso, tá certo? Não tem focado em TA especificamente, tem muito focado em TI, ok? Para a gente poder entender este processo que nós estamos conversando com vocês, tá? De uma maneira direta, de uma maneira muito clara, tá certo? Posso ter um framework, que é o framework que nós usamos aqui, para eu entender, na verdade, qual é o processo crítico, a informação crítica, o sistema crítico e as pessoas que têm acesso a eles, que eu chamo de joias da coroa. Vou ter um questionário, esse questionário posso usar, brasileiro, para a área industrial? Posso pegar a NIST 802 a 853, por exemplo, e fazer um questionário pesado para a área DTA, tá certo? Se eu tiver com isso. Esse questionário vai me dar o quê? O meu nível de maturidade. Dando o nível de maturidade, eu vou ter condições de levantar quais são os riscos. Então eu posso ter um gráfico aí em radar para saber meu nível de maturidade, certo? Na área de TI isso é aplicado muito. Na área de TA não é aplicado, senhores. Eu tenho clientes que a gente está começando a aplicar agora, por incrível que pareça, e tem os números que você fica até assustado. Esse está 1.06. Eu já tive cliente que estava abaixo de 1, estava 0, alguma coisa, tá certo? Na área de TA, tá certo? Porque acordou, na verdade, agora. Então, para você ter 0 ponto alguma coisa, vejo vocês que não tem praticamente nada. Então, isso é importante pensar nisso, porque o engenheiro de produção, o gerente da fábrica em si, ele não está pensando no ataque cibernético. A gente fala em ataque cibernético, estamos falando em TI, né? Estou falando lá do corporativo. Vai pegar meu escritório, vai pegar meu financeiro, vai pegar, na verdade, a minha área de informações confidenciais e etc. Pensa nisso e não pensa que vai parar a sua produção, parar a máquina, ou fazer a máquina rodar mais rápido, trabalhar mais rápida e ela arrebentar. Arrebentou a máquina, fico sem a máquina, e aí? Como é que eu faço? Se eu tiver um robô, por exemplo, no meu CD, tá certo? E esse robô for infectado e ele trabalhar mais rápido, arrebentar. Quanto tempo eu demoro para ter um outro robô? Tá certo? Para tirar do meu CD, que é monstruoso, que é todo ele informatizado. Parou a parte todinha lá de TA, que faz parte disso, na cadeia como um todo, a logística como um todo. Dancei. Vai demorar 3 meses, 4 meses para trazer um outro robô, implantar. O que eu faço com isso? Vou fazer na munheca? Na munheca eu vou perder o controle? O que eu faço? Então, esse é um ponto fundamental. Na questão da maturidade, eu vou saber onde poder atacar. Se é na recuperação, se é na resposta, se é na detecção, se é na proteção ou na identificação. Então, o NIST, tá certo? Para a TI, dá, na verdade, esses 5, né, macrofatores para poder estar olhando. Tá certo? Nesse caso aqui, uma empresa real, né, no recuperar tinha 8 perguntas, ele tinha 0. Então, eu não tenho um plano de resposta a incidente, não tenho um plano de contingência, não tenho um plano de continuidade de negócio, não tem, certo? Então, isso é um ponto para a gente poder estar olhando. Eu tenho que fazer esse risk assessment obrigatoriamente, senão eu fico a pé. Se eu for partir para um programa específico, seguindo a NIST, tá certo? 882, por exemplo, eu tenho que ter um programa com 7 pernas. Eu vou atacar a governança e auditoria, onde na governança e auditoria eu tenho que ter a política e um processo de gestão de riscos, vou atacar a segurança da operação,
vou verificar a minha arquitetura de rede, vou verificar o controle de acesso. Controle de acesso tem que ter senhas. Para vocês terem uma ideia, é comum na TA mais do que na TI, eu compartilhar senhas. Então as senhas, eu posso ter a senha, uma única senha para N operadores, e vocês bem sabem que eu ter senha tem que ser uma senha que seja difícil de ser descoberta. Não é só o aniversário meu, o aniversário da minha neta, aniversário da minha sogra, da minha mulher, isso não vale. E o pessoal coloca isso, porque é fácil, vai passar de turno para outro, que é até mais fácil. A segurança das comunicações, a segurança de aplicações e entra um ponto importante, a segurança física. Eu tenho que ter controle de acesso, por exemplo, para entrar numa central, tá certo? Do SCADA, para poder estar acessando o controle, a central de controle operacional minha. Preciso ter isso. Eu já peguei cliente nosso, empresa cliente nossa, tá certo? Onde não tinha absolutamente nada. Central aberta. Centrais abertas. Mas por que? Não, aqui é o pessoal de manutenção, o pessoal que entra aqui, é o fornecedor, é o que tem aqui, o meu fornecedor, tá certo? Schneider, né? Siemens, etc. O pessoal vem trabalhar aqui, já vem com o computador dele, então não precisa ter acesso, a gente já conhece, etc. Não tem CFTV, por incrível que pareça, senhores, não tem CFTV na linha de produção, não tem CFTV nos acessos principais para entrar numa área produtiva. Então a segurança física, ela é importante sim, que eu posso entrar por ali, posso contaminar um endpoint direto, tá certo? Se eu tiver acesso a ele, tá certo? Coloco o macacão ali do funcionário e entro, e acesso isso facilmente. Então é feito com 7 pernas. Essas 7 pernas eu posso transformar neste framework aqui, onde que eu tenho que ter 2 grandes pilares na horizontal ou até na vertical, já se transformar ele numa ISO 31000, mas eu coloquei dessa maneira. Então, treinamento e conscientização é primordial para a área de TA, mais do que para a área de TI. Então, o pessoal da produção, senhores, não estão acostumados, tá certo, a trabalhar e pensar em cyber. Não estão acostumados. Se você falar que tem que ter uma senha para cada um, o pessoal pira. A senha comum é aberta, não tem jeito. Tenho que ter um monitoramento e controle. De quê? Da rede de TA, para saber o que está circulando na rede, tá certo? Então preciso ter firewall específico, que é a segurança de borda, obrigatoriamente. Agora tudo isso daqui só vai rodar a segurança de borda, a proteção da rede interna, a segurança das minhas informações, dos dados que eu tenho lá dentro, controle, né, contra ransomware e malware, que é os softwares maliciosos, só vai funcionar se eu tiver 2 documentos me dando parâmetro. Um é a política de segurança cibernética de TA. Preciso ter. Não tem como eu não ter. Então, um ponto importante, eu preciso ter uma política de segurança cibernética para a empresa nível corporativo e uma específica para a área produtiva. Para a área de produção, não tem jeito. Posso fazer o 2 em 1? Não pode. Você pode fazer a política de TI / cibernética numa só, dá para fazer, mas não colocar uma única política importante para a empresa inteira, incluindo a área produtiva. Não dá para fazer. Por quê? Os objetivos são outros. Outro ponto importante, preciso ter um gerenciamento, um processo de gerenciamento de riscos, de TA. Específico para TA. Por que específico para TA? Porque os meus critérios serão outros, principalmente os critérios da consequência. Outro ponto importante que serve para a TI também e serve para a empresa. Na minha política cibernética, né, em TA, que pode ser isso daqui, para vocês terem uma ideia, tá certo? Então tem que entrar basicamente tudo, controle de intrusão, prevenção, controle de acesso, que é sempre, tudo entra, beleza. Só que eu tenho que ter colocado aqui, em TA e em TI, mas em TA é importante, a minha tolerância e apetite ao risco cibernético. Até quanto que eu vou arriscar? Por que isso é importante, senhores? Porque o diretor de produção, o gerente de produção, o gerente de manutenção, com isso aqui na mão, ele vai encostar quem? A presidência na parede e o conselho na parede.
Preciso de grana para poder investir em TA. Preciso de grana para poder investir, na verdade, em sistemas e equipamentos de TA. Então, na política, ela vai dar vai essa diretriz vai fechar e vai rechear esse framework aqui. Senão vai ficar vazio. Vou fazer com base em quê? Até quanto que eu quero arriscar? Não sei. Outro ponto importante aqui, então, a do processo de gerenciamento de risco de TA. Vejam vocês que nesse processo, tá certo? Entram as consequências. Então eu tenho que ter uma forma de mensurar a consequência em termos de parada de ativo. Então isso é importante. E se com isso posso ou não continuar meu negócio. A segurança da informação pura, certo? Das minhas informações e dados. DTA, segurança de meio ambiente, segurança de pessoas, se vai ser ou não, se posso ter consequência ou não, segurança de processos, tá certo? Que entra aí o ativo, que é um processo que acaba entrando no ativo, e posso colocar outros features, outros critérios, mas no mínimo eu preciso ter, na verdade, esses 5 critérios bem colocados, obrigatoriamente em TA. Então muda para TI, não tem jeito. Para eu levantar a probabilidade, ele é um pouco parecido, mas ele muda com um único quesito aqui. A vulnerabilidade, que é a não conformidade que eu tenho, que é o fator de risco, tudo bem, os controles vão estar em cima deles. Aí entra um ponto importante. A minha chance de vir a acontecer vai aumentar ou diminuir frente a quê? Frente à ameaça. O que é ameaça? O tipo de hacker, o modus operandi e como que o ataque pode acontecer. Então depende de quê? Da ameaça que eu tenho do lado de fora, tá certo? Na ameaça do lado de fora, eu vou pegar o perfil do hacker, o modus operandi. Aqui entra a inteligência das ameaças, tá certo? Que o pessoal da cibernética trabalha isso muito bem. Então isso é importante eu entender claramente. Então fica claro para nós que se eu não tiver uma política de TA bem direcionada, tá certo? Dando os parâmetros para mim, dando, na verdade, né, os critérios para mim, eu não sei o que eu vou colocar, implementar de segurança. E a mesma coisa vale para risco. Eu tenho que saber os riscos de TA que eu tenho, riscos de TA, os cenários de TA. Aqui na TA fica muito mais claro o tipo de cenário que eu vou enfrentar. Então não adianta eu colocar aí parada da máquina, não é isso. Parada da máquina em quantos dias? Quantos meses? Porque eu tenho essa máquina de backup? Não tenho essa máquina de backup? Como é que fica a minha situação? Então isso é um ponto fundamental para a gente poder entender. Para aí depois eu fazer o quê? Eu fazer toda a segurança. Precisaria ter, na verdade, tá certo? Seguindo a norma, inclusive 62443, os atributos de segurança, os ativos físicos e lógicos, eles mapeados, quais são as tecnologias autorizadas, as evoluções das ameaças da vulnerabilidade, os requerimentos de acesso e de controle, importantíssimo, tá certo? E os procedimentos de controle e melhoria contínua. Então esses 6 itens, eles são primordiais em TA, que cobre, na verdade, aquele framework que eu dei para vocês. Outro ponto importante, na norma 62443, ele tem níveis de segurança, que vai de 0 a 4, ou coloca em 5 níveis, tá certo? Então ele tem aí vários níveis de segurança que eu tenho como critério e como parâmetro. Para que serve isso? Dá condições de eu saber meu nível hoje de amadurecimento ou de segurança. O quanto que eu estou, por exemplo, né, em conformidade com o que está pedindo, tá certo? Que são requerimentos contra incidentes mal intencionados, né, as minhas ameaças que eu tenho, né, os recursos que eu tenho para poder suportar. Então eu tenho um perfil aí, na verdade, que a minha empresa pode ter. Vejam vocês que eu estou fornecendo aqui para vocês o ferramental específico de TA. E aí com isso eu posso montar a minha arquitetura, tá certo? Arquitetura de quê? Onde eu vou ter a minha rede corporativa em cima, e embaixo eu vou ter a minha rede de TA. E no meio do caminho eu vou ter que ter o quê? Vou ter que ter as respectivas, né, os respectivos filtros para entrar, que é a chamada segurança de bordo, que é mais ou menos isso daqui, ó.
Então eu tenho um primeiro nível, onde eu tenho, na verdade, em cima a rede corporativa, na parte de cima. Na parte de cima, nesse caso, aí nesse desenho, eu tenho contato, na verdade, com a internet, do lado de fora. Tem que ter um firewall para poder entre a rede de TA e a rede de TI. Preciso ter um firewall específico de TA, tá certo? Configurado para TA, para ele controlar o tráfego. Então, isso seria um primeiro nível de segurança. Isso, senhores, é o mínimo necessário. Então, tem vocês que são de área de segurança, aí tem que perguntar, eu tenho um firewall entre TI e TA? Não, não tenho. Então já está arrebentado aí, porque minha porta está aberta. A minha porta está aberta, obrigatoriamente. Se eu não tenho firewall e a parte de TA entra em TI para dizer quanto que produziu, quem produziu poder faturar, tá certo? Já danço em relação a isso. Num segundo nível, eu tenho um firewall e um roteador. O roteador controla, na verdade, o tráfego, tá certo? O roteador, ele alivia o firewall para fazer um controle mais detalhado, tá certo? Então isso é um ponto básico. O roteador fica na frente do firewall para quê? Para oferecer os serviços básicos de filtragem de pacote. Enquanto que o firewall vai lidar o quê? Com problemas mais complexos. Então aqui eu tenho o firewall sendo usado num nível mais top. E aí eu tenho um segundo nível de segurança também, obrigatoriamente, que eu tenho que ter e verificar isso daqui. Já no terceiro nível, eu vou criar a famosa DMZ, que é uma zona neutra, aonde eu tenho que ter o quê? Eu vou ter portas, na verdade, de entradas e saídas nos meus servidores. Então eu tenho, na verdade, entre TA e TI, eu tenho o meu firewall que se comunica obrigatoriamente com a minha DMZ. Que a DMZ, que é uma zona desmilitarizada, eles usam isso, mas é uma zona neutra. E eu tenho, na verdade, o quê? O meu firewall tem 3 interfaces públicas e as privadas típicas. Na verdade, em vez de ter isso daqui, eu vou ter mais interfaces para poder estar me comunicando. Então, eu não posso ter só isso. Então, o firewall, junto com a DMZ, ela é importante para me dar maior nível de segurança, que é o terceiro nível que eu tenho. Ó. Então, isso é importante eu entender bem. Certo? Que é, na verdade, eu ter uma subrede lógica, na verdade, para conter o quê? Conter os serviços que eu vou fazer na barreira externa e interna, poder entrar na TA. Então, esse é um nível top que eu tenho que ter de uma maneira muito clara. Então, esse, senhores, é um ponto fundamental. Esses são exemplos que eu estou dando para vocês, que faz parte da pessoa de cyber olhar e observar. E um ponto importante, a pessoa do cyber, o responsável por cyber, ele pouco olha a TA. Pouco olha a TA. Na minha vivência, isso é uma realidade hoje, aqui no Brasil, que nós temos que estar combatendo isso de forma clara e direta. Como conclusão, senhores, então, do que eu falei até agora, a segurança cibernética das plantas industriais, ainda no Brasil, carece de amadurecimento. Então, a segurança cibernética no Brasil, para plantas industriais, tem um nível de amadurecimento, digo para vocês, incipiente frente à TI. Então, precisa ter uma sensibilização da alta gestão para dizer o seguinte: segurança cibernética em TA é segurança de processo, obrigatoriamente. Eu tenho que ter isso na cabeça. E hoje, aqui no Brasil, pela minha vivência agora, a minha observação, ela tem que ser o quê? Elas são alvos fáceis para ataques concentrados cibernéticos e planejados. Não é difícil entrar. E por isso que as empresas sofrem de forma clara no nível operacional. Por isso que eu posso paralisar, por exemplo, uma transmissão de energia, eu posso paralisar uma transmissão, na verdade, né, de água de repente, porque nós não temos este preparo. Certo? Posso paralisar uma produção minha hoje posso paralisar uma produção minha talvez de vacina a nível mundial, até aqui no Brasil, Butantan e Fiocruz, estou só chutando, estou dizendo que mas tem que ter a preocupação de cyber. Não, estamos na contingência aqui no pau, não vamos colocar segurança nenhuma. Pronto, dançou. Que é isso, senhores, que mais acontece. Então, o que eu quis falar com esse nosso webinar é que nós temos que ter uma forte análise e gestão dos riscos, ou seja, eu tenho que saber de fato
quais são as minhas vulnerabilidades. Então isso aqui é primordial, eu tenho que saber isso daqui. Por que eu tenho que saber isso daqui? Que com base nessa minha vulnerabilidade, né, com base no meu nível de risco, é que eu vou colocar mais ou menos recursos para poder estar protegido, obrigatoriamente, tá certo? Tenho que conhecer quem é o meu atacante, quem é o meu agressor, perfil dele, né, a tipologia dele e o modus operandi. Sem isso, senhores, eu vou estar chovendo no molhado. Sem isso, senhores, eu vou estar enxugando gelo, de uma maneira muito clara e direta. Então eu preciso fazer uma boa análise de risco, tenho que ter uma política muito clara de TA, onde nesta política eu vou colocar o limite meu, a tolerância que eu tenho e o meu apetite, para saber até onde a empresa quer arriscar, que é uma decisão empresarial. O que não pode acontecer se paralisar uma máquina minha por uma infecção, tá certo? De TA, por exemplo, na TA, eu não posso levar para a alta gestão dizendo que eu não sabia e dizendo que eles não sabiam. Então, os conselhos de administração hoje, no Brasil, eles são extremamente neófitos em relação à cibersegurança, tanto para TI como para TA. Mas falou em TA, pior ainda mais. E eles têm que saber as consequências, tá certo? Que paralisar uma máquina, paralisar um reator, paralisar, na verdade, né, um fornecimento de energia para ele, eu posso estar colocando a minha planta em risco. A minha planta e a minha comunidade ao redor. Então isso eu tenho que ter esta visão. E lembro um ponto importante agora, um ponto que é judicial. Isso aí chama-se risco assumido. Então se uma planta industrial causar um acidente ambiental, um acidente onde vai a comunidade ao lado, vai ser impactada de forma clara e direta, senhores, é risco assumido. Porque eu deveria saber o tipo de risco que eu tenho e eu estou assumindo esse risco. Então nós teremos consequências jurídicas em cima da gente. Tudo bem, senhores? Tem uma pergunta aí? Tem, do William. O banco deve se preocupar mais com TI ou TA? O banco tem que se preocupar com TI e TA. Por que TI e TA? TI, na verdade, porque é a sua área corporativa. Não, você tem um monte de informação. E TA é a sua parte operacional. Geralmente nos bancos isso aí tem uma rede que se entrelaça na área bancária, tá certo? O que é diferente numa área produtiva, mas eles entrelaçam. Então, no caso do banco, os dois são muito importantes. Eu posso paralisar a minha operação, por exemplo, tá certo? A minha operação de emprestar dinheiro, por exemplo, é TA, olhando sobre os olhos da produtividade. E se meu banco ameaçar com a minha tesouraria no vermelho, acontece o quê? Eu vou ter, na verdade, o meu banco interditado pelo Banco Central. Então é crítico para vocês. TI e TA. Se eu tenho TI que não vou consolidar as informações que vieram da área de empréstimo minha, da área bancária, etc., lá de baixo, operacional, eu não consigo consolidar isso daqui na tesouraria, não vai adiantar nada, eu fico a pé. Então, no caso do banco, ele é específico, ele é entrelaçado. Tem segmentos de negócio que eles são entrelaçados, mas geralmente eu tenho a minha produção. Pega uma empresa de logística, por exemplo, eu tenho a TI e tenho a TA, que faz o quê? Todo o acompanhamento, faz todo o planejamento operacional da empresa. Então, um aplicativo de rota, por exemplo, é operacional, é TA, não é TI. E se isso for infectado, eu posso mandar o cara lá para Manaus e ele tinha que ter ido para Belém, ou tinha que ter ido para, né, o Nordeste, por exemplo, para Recife. Então eu posso fazer esse tipo de sacanagem. E aí, como é que fica? Tá certo? Então é isso que eu queria falar com vocês aí, conversar com vocês. Mais uma? Fala aí. Não, tem mais algumas. Tá. O IoT pode dar um bypass nessa arquitetura? Um bypass nessa arquitetura? O que você quer saber aqui, na verdade? Então, se eu mostrar para vocês aqui essa arquitetura aqui eu tenho, na verdade, a arquitetura corporativa minha, ó. Você vê que ele tem um firewall de saída, tá certo? Tem um roteador para poder receber as informações de fora, ó. Tá vendo? Não sei se você está vendo aqui, tá certo? Tá, para saber a informação de fora. E aqui eu tenho uma ligação interna com TA e TI. Geralmente isso aqui não existe
não existe firewall e não existe roteador. Geralmente isso aqui não existe. Então a entrada na rede de TA, às vezes, ela é facilitada porque não tem nenhuma barreira. Absolutamente nada. E eu posso entrar para o TA por onde? Eu sou um fornecedor de TA, né? Eu sou Siemens, Schlumberger, etc. Vou lá com o meu computador. Preciso colocar meu computador na rede de TA para verificar como é que estão os equipamentos, para verificar uma série de coisas. E esse meu computador ele foi infectado. Eu não estou sabendo. E a TI, né, ou a TA, não fez uma verificação nele. Pronto, você infectou a rede todinha. Então você tem que ter um controle aqui no endpoint e nos servidores, tem que ter um antivírus, por exemplo. Assim que você conecta o seu computador e ele estiver infectado, pessoal, a rede grita. O antivírus tem que gritar. É um exemplo da arquitetura, tá certo? Então essa arquitetura você tem que montar. Por quê? Porque TI tem que falar com TA para trocar informação. E isso hoje em dia pode ser até lógico, não é nem físico. Aqui nós estamos falando fisicamente, mas eu posso ter isso daqui, ó, de maneira lógica. É uma rede só integrada que eu separei logicamente. Tá certo? Eu criei, na verdade, duas redes lógicas, na verdade, mas a rede física é uma só. Então ela tem que estar protegida. Tá certo? Não sei se eu compliquei você ou facilitei. O Paulo, a preocupação com a TA também é aplicável ao setor de telecomunicações? Há alguma norma específica? Não, e tem normas específicas, como tem também para energia, também tem. Aqui eu estou dando uma geral para vocês aqui, na verdade, sobre segurança cibernética na área, né, de controles industriais, que pega a parte de telecomunicações, pega a parte de energia, pega a parte de saneamento, pega tudo. Então, aqui são os controles mais gerais, mas vocês têm as normas específicas dos seus respectivos segmentos, né? Tem outra pergunta que eu acho que também já meio que responde essa. Como proteger TI e TA com a migração dos respectivos servidores na nuvem? Me refiro às normas. Mesma coisa, existem, no caso aqui da NIST, por exemplo, né, 853, ela já fala já em nuvem, obrigatoriamente, tá certo? Então ela já fala em nuvem. Como é que você protege, como é que você verifica, fala até no Wi-Fi, tá certo? Rede sem fio. Eu tenho que proteger minhas redes sem fio em TA, que é muito mais facilitada, tá certo? Então isso é importante eu entender o processo. Então um exemplo, ele falou da rede bancária, vou colocar meu sistema de CFTV, tá certo? Linkado à rede minha, né, de TA, por quê? Porque eu quero estar medindo não só a segurança do banco, quero saber quantos clientes estão sendo atendidos, qual é a velocidade, tá certo? Porque isso vai me dar indicador. E isso ele acaba entrando na rede bancária, porque ele vai estar medindo quantas operações eu fiz, qual é a velocidade que eu fiz. Tem uma forma de se medir a produtividade, o atendimento, etc. Se eu colocar isso daqui, tem que estar protegido. Senão ocorre o quê? O hacker entra pelo sistema de CFTV, se não tiver protegido, e se ele tiver acesso à rede de TA. Então TA e TI tem que ter uma segurança grande. E às vezes não tem. Tá certo? Às vezes o hacker vai entrar por uma área que está completamente descoberta. Nós tivemos um cliente onde foi feito um diagnóstico completo por uma empresa, um cliente nosso, que pegou toda a rede dele operacional. Toda a rede de TA dele pegou. Ótimo. Fechou. Ele esqueceu o quê? Ele esqueceu a central de segurança, que tinha link, porta de entrada, com a rede de TA. Central de segurança. Então o CFTV poderia ser a porta de entrada que estava aberta para o hacker poder entrar em TA e em TI, que ele usava parte da rede. Nisso que eu acabei de falar com vocês. Tá certo? Então isso é importante ter na mão. Tem uma última aqui, TT Trindade. Empresas fora do setor industrial, como da indústria financeira, por exemplo, podem entender TA como as novas ferramentas de automação de atividades, como as ferramentas do Office 365 ou robôs RPA, por exemplo? Quais seriam os riscos de TA nesses setores financeiros? Então, pode sim. Você falou aí de 365 e do robô. Claro que tem que verificar que suas atividades são ferramentas que você tem que utilizar, tá certo? E qual era o risco que nós temos? Quais seriam os riscos? Os riscos são os mesmos que eu coloquei aqui. Você pode paralisar a sua operação,
você pode arrebentar com o robô, por exemplo, ele pode ser infectado e parar, ou ele ficar pirado, fazendo coisas que não tem que fazer. Aí você vai ter que aos poucos, né, ou desligar isso de maneira clara. Um outro ponto importante que eu passei batido aqui é que você em TA, você não pode tirar da tomada, simplesmente como você faz em TI. Não dá para você tirar da tomada. Por quê? Porque são processos às vezes complexos. Pega uma refinaria, pega alguém que faz, na verdade, produtos químicos, eu não posso simplesmente arrancar, tá certo? Eu posso queimar o produto, posso destruir o produto meu, porque ele está infectado. Em TI eu posso fazer, fica muito mais fácil, tá certo? É isso, o Sérgio só agradeceu, uma aula memorável, que foi da pergunta do tá jóia. Hoje o Gil dos Santos também agradeceu, e é isso. Muito bom, senhores. Então, eu agradeço aí a boa vontade de vocês. Isso aqui, óbvio, é um overview, não foi muito técnico, porque meu objetivo era sensibilizar vocês a olharem TA, tá certo? Então, isso é importantíssimo. Tem que olhar TA, seja qual for o seu segmento. Porque se não olhar TA, vocês estão extremamente vulneráveis. Porque em TA você tem informações e dados, você tem ativos importantes, tá certo? Que podem ocasionar paradas, acidentes e mortes. E não esqueçam, é risco assumido. Eu não posso falar depois na frente do juiz que eu não sabia. Ele vai perguntar, mas o senhor não é especialista em cyber? O senhor não é especialista em risco? Como é que o senhor não sabia que isso era possível de vir a acontecer? Ah, não pensei nisso. Azar teu. Então você vai se explicar para o homem da capa preta. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, agradeço aí a paciência de vocês e até nosso próximo webinar. Ok, senhores? Obrigado, então.